Olha aí, que maravilha. Reharmonizou o ambiente, alimentamos o corpo e agora um pouco de alimento para o espírito também, né? Então vamos seguir aqui com a nossa explanação. Pronto, a arte, né? Tem que ter um belo instrumento. Oh, vamos lá. Deixa eu ligar aqui. Pois bem, a gente falou aqui que os direitos do autor, eles são imprescritíveis, porém, tem um prazo de validade para ele, no sentido de que ele só pode exercer, ele e seus sucessores, por 70 anos, não a partir da publicação da obra, 70 anos a contar de 1º de janeiro do ano subsequente à morte do autor. Olha só. Se ele morrer no dia 2 de janeiro, só é do outro ano. Em janeiro, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte é que conta, seguinte à morte dele, né? 70 anos, para quê? Para garantir aos herdeiros, aos sucessores, que também possam usufruir daquele patrimônio que o seu parente legou, né? Então, 70 anos para usufruir, certo? Passou 70 anos, aí cai no chamado domínio público. Aí todas aquelas proteções legais que a gente viu aqui desaparecem, exceto as morais, porque aí você não pode usar daquela obra sem atribuir a autoria a quem de direito. Permanece ad infinitum a autoria atribuída àquele autor, tá certo? Então, a da Branca ainda não está incluída aí. Não, Luiz Gonzaga morreu em 88, 89, né? Então, não... A data da obra, né? A data do autor, né? Na obra do autor. Isso, não é a partir da morte do autor, não. É a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à morte dele, e se tiver mais de um autor, é a partir da morte do último dos coautores sobreviventes. Se tiver 5 autores, só a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à morte do último deles é que inicia a contagem dos 70 anos para entrar em domínio público. Não confundir a data da obra, por exemplo, Massa Branca é de 46. Sim. Não é da obra 46 da Massa Branca. Não é da publicação da música, a publicação da obra, não. É da morte do autor, tá certo? Então, caindo em domínio público, aquelas restrições todas desaparecem, exceto em relação à questão do dano do direito moral sobre aquela autoria da obra. Sim, todos esses aí, essas obras clássicas, né, da música clássica, elas todas já estão no domínio público, tá certo? A liberdade de utilização da obra que esteja em domínio público limita seu direito patrimonial. O direito moral relativo à paternidade da obra permanece inalterado, tá certo? Continua sendo de autoria de Brahms, de Mozart, de Tchaikovsky, de quem mais for. No caso de obras anônimas ou pseudônimas, conta-se o prazo a partir de 1º de janeiro do ano imediatamente posterior ao da primeira publicação. Não é? A obra aqui, uma coisa é a gente saber quem é o autor e saber a data da morte dele para contar o prazo. Mas se ninguém sabe quem é o autor, é uma obra anônima, né? Publicou, mas não publicou com o nome do autor. O autor preferiu ficar no anonimato, né? Ou então com um pseudônimo sem se identificar quem seja esse autor. Então, conta-se a partir de 1º de janeiro, posterior à primeira publicação. Mas como é que você vai se reportar se não tem autor, não tem nada? E se eu pegar essa aula e só ali, mas aí, por exemplo, Mas aquele menino do Rio Grande do Norte que era folclorista, né? o Câmara Cascudo... O Câmara Cascudo registrou esse livro. Pode se contar a partir daí, né? É porque é muito sutil, porque na verdade, quando alguém publica uma obra com um pseudônimo, ele, a partir daquele pseudônimo dele, ele pode exercer os direitos patrimoniais dele, tá certo? Ele não se identifica na obra publicada como sendo de
Zé das Couves. Mas a editora sabe quem é o autor, a editora, né, normalmente se tem essa informação, a menos que a editora publique uma obra que ela tomou conhecimento sem saber da autoria, que é aquele caso anônimo, tá certo? Então, se o autor falece, né, e ninguém sabe quem é o autor e a data de falecimento dele, então, se tiver como identificar de alguma forma, vai prevalecer a regra geral. Se não tiver como identificar, o prazo vai ser da data da publicação, da primeira publicação da obra. Essa colocação dentro de Câmara Cascudo é interessante, porque Câmara Cascudo pega muitas histórias e versos de poetas que ele não sabe. Aí ele coloca, no livro dele, ele coloca essa obra é anônimo. É um poema de um violeiro lá, não sei das contas, mas é anônimo, ninguém sabe que foi um poeta. Aquilo que é passado na tradição cultural, né, de geração em geração, mas que não tem identificação. Ele registrou no livro, mas registrou como anônimo. Então eu acho que esse caso aí, a partir do 1º de janeiro, dessa obra de Câmara Cascudo, eu acho 70 anos adiante, não é? Mas aí é que está, ela é anônima, tá certo? Nesse caso daí, quem teria direitos autorais sobre essa publicação aí seria o próprio Câmara Cascudo, não é? 70 anos em diante, mas aí, como a gente sabe quem é Câmara Cascudo, vai para a regra geral, a partir de 70 anos, a partir da morte dele, Câmara Cascudo. Entendeu? Por exemplo, esse Gonzaga faleceu em 2 de agosto de 89. 70 anos depois, toda a obra dele... A partir de 1º de janeiro de 1990... Toda a obra que seja de autoria dele. Nem que seja aquelas mais antigas, que não é recente, entra no bolo. Toda a obra dele. Mas como normalmente Tem que ver a parceria, né? aí o parceiro tem que ir a data do parceiro. Tem que Mas toda a obra... Se tiver algum parceiro dele ainda vivo, a obra em parceria com esse daí, né, ou que tenha morrido depois dele, vai contar. Essa cena da pessoa entra geral. Entra toda a obra dele. Exato. Né? Oi. Veja só, quase 2 gerações vão usufruir. Porque enquanto aquele autor estiver vivo, os filhos estão ali de alguma forma, ainda que indiretamente, usufruindo. O autor morre. 70 anos depois, levando em consideração essa data de início da contagem, os herdeiros continuam usufruindo. 70 anos, se os filhos tiverem 30 na época da morte do autor, vai até ele ter 100 anos. Né? Então os netos dele já vão usufruir também. Né? 70 anos é um prazo bem razoável para que, pelo menos, a segunda geração, né, posterior ao autor ainda possa usufruir desse direito patrimonial. Tá certo? Quem quiser interagir tem o microfone, porque senão a gente só escuta. Porque senão a gravação não pega. Vamos lá. Ainda sobre o domínio público, também cai no domínio público as obras caem no domínio público as obras de autores falecidos que não tenham deixado sucessores e as de autores desconhecidos. Não é quem reportar o pagamento. Não tem quem possa exercer esse direito. Né? Ele não deixou nenhum sucessor. Sucessor que eu digo aí é filho, é descendente, ascendente, colateral. Já morreu com 100 anos, né? E não deixou nenhum herdeiro. Não tinha parente, não tinha filho, já morreram, os pais também. Né? Não tem nenhum sobrinho, era filho único. Não tem sucessor. Não tem quem exerça o direito. Tem um caso dessa que é Jacques do Bandeiro. Né? Jacques do Bandeiro, ele fazia música e ele inventava um parceiro e botava um nome fictício. Era Jacques do Bandeiro e Antônio Caldas. Esse Antônio Caldas nunca existiu. Isso foi uma das descobertas de Fernando, quando lançou esse livro sobre ele, que descobriu que a ex-esposa dele explicava que isso aqui não existe, porque Jacques sempre gostava, ele achava bonito ter 2 nomes na música, e ele inventava o parceiro, entendeu? Para complicar também que viesse depois. Pronto, Antônio Caldas,
Morreu, ninguém sabe nem quando morreu, ninguém sabe quem é Antônio Caldas. É um autor desconhecido, está no domínio público. Ninguém sabe quem é esse tal desse Antônio Caldas, claro, o nome fictício que você inventou agora. Suponho, existe mesmo Antônio Caldas como parceiro dele. Pois bem, não existe, não chegou nenhum Antônio Caldas que dissesse, fui eu que compus essa música com Jackson do Pandeiro e está aqui, quero meus direitos. Então, um autor desconhecido vai para a vala comum do domínio público, a partir da morte do próprio Jackson. Tá certo? Vamos lá. Não configura ofensa aos direitos autorais a utilização de obras que estejam em domínio público. Então, está em domínio público, não ofende os direitos autorais, desde que identificado quem seja o autor daquela publicação. Você sabe que parabéns para você, tem autor. Tem. E ele recebe direito autoral até hoje, a família dele nos Estados Unidos. É porque ele é dos Estados Unidos, aqui no Brasil não recebia nem um parabéns para você. Ele não receberia nenhum parabéns para você por ter composto essa música. Outro caso também no Brasil é aquela oração de São Francisco, né? Que essa existe, ainda está viva, o padre Irala, o nome dele, mora na Bahia, em Salvador. Ele fez aquela música, Senhor, a melodia. A letra, essa, inclusive, não é nem de Francisco de Assis em vida. Foi certamente única que se transformou. Isso quem explica é o Leonardo Boff no livro A Oração pela Paz. Então, essa questão do padre Irala, Silvério Pessoa veio numa apresentação e ele bota o nome padre Irala, ele disse que foi em Salvador, mas as pessoas gravam essa música a oração de São Francisco Como domínio público. com a melodia do padre Irala e não dão nem o crédito. Coloca só a oração de São Francisco de Assis, não é? Tá, aí você me tirou uma dúvida que até outro dia eu estava pensando, quem é que compôs essa oração de São Francisco, né? A melodia, não sabia, bom saber. A letra, eu conheci dele do Leonardo Boff, a letra foi tão parecida com a história de... Não, tem toda a doutrina, a oração de São Francisco. Eu sei. Mas não foi Francisco. Eu posso contar assim, sucintamente a história. Depois da Primeira Guerra Mundial, em 1916, por aí assim, o que foi que aconteceu? Na Áustria, devastada pela guerra, apareceu uma daquelas pequenas cidades, que eram muito católicas, essa mensagem, a oração pela paz, inclusive o nome dela é Oração pela Paz. A igreja de São Francisco de Assis, que havia lá, a igreja de São Francisco, começou a distribuir um sambinho com a imagem de São Francisco, divulgando a igreja. E do outro lado, começou a colocar a oração pela paz, sem contar com o Leonardo Boff. E aí as pessoas iam pedir à igreja a oração, que era muito linda, e é de fato linda, e tem tudo a ver com o trabalho de Francisco de Assis. Isso foi uma inspiração de Francisco, com certeza, porque a vida dele está dentro daquela oração. E as pessoas pediam, e aquela oração do sambinho, a oração de São Francisco, a oração de São Francisco, e virou do domínio público a oração de São Francisco, mas nem tem o autor da letra, que não é Francisco de Assis, ninguém sabe quem foi essa inspiração. E nem do autor da melodia. A melodia da música, essa aí existe um padre que é padre Irala, está muito velhinho já, mas ele que fez essa melodia dos anos 40, 50, por aí assim. Se de lá para cá todo mundo gravou e não dá o devido crédito. Dá mais a Francisco de Assis, cuja letra não é dele. É isso aí. Vamos lá, que são 11h30 já, para a gente não passar muito do nosso horário. Plágio, né? Violação ao direito autoral. Plágio, a gente vai falar só superficialmente a respeito, vamos ver. É a apresentação de obra alheia como própria, ainda que de forma disfarçada. Você publica uma obra como sendo sua, mas sendo de autoria alheia. É um plágio, né? Não existe normatização a respeito dos elementos que caracterizam o plágio, dependendo de provas no processo. Não existe nada na lei que diga é plágio se tiver tantas ou quantas. No geral, os critérios. No geral, né, principalmente no direito internacional, utiliza-se mais ou menos assim: 8 compassos iguais correspondem a um plágio, né? Se tiver de 8 ou mais compassos idênticos, pode ser considerado um plágio, não necessariamente, tá certo? Então, menos de 7, não, menos de 8, né, não seria.
Então vamos lá. Aí a gente vai dar um exemplo aqui, eu vou colocar aqui um vídeo rapidinho. Não, já acabou até essa briga, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Deixe-me sair aqui um segundo para colocar. Observem aí essas duas músicas. Reproduzir. Tá, só aqui. Só o ritmo que é mais acelerado no Taj Mahal. Mas parece que quem ganhou foi Jorge Benjor. Não, na verdade, esse caso aqui eu até escutei uma entrevista com Jorge Benjor a Jô Soares, alguns anos atrás, ele explicando aí que foi o seguinte, vou deixar assim porque no próximo slide eu vou colocar outros vídeos aí. Jorge Benjor, o que eu vou dizer Jorge Ben, detesta esse Jorra aí, eu sou do tempo que ele ainda era Jorge Ben. Jorge Ben. Isso, nessa mesma entrevista ele esclareceu, Jorge Benjor, porque nos Estados Unidos, que ele vende muito Jorge Ben, na época ele perdia muito direitos autorais, porque na hora que iam registrar, eu via George Ben, pensava que era George Benson, o compositor, o cantor norte-americano. Aí ele perdia, exibia a música dele e quem ganhava direitos autorais era George Benson. Aí ele colocou Jorge Benjor, porque aí não confunde para quem não conhece. Então ele explica que ele entrou com a ação, né, exigindo aí os direitos autorais sobre essa obra, né, bloqueio dos direitos autorais de Rod Stewart, né. A ação tramitou durante muitos anos, só que depois de muita luta, Rod Stewart negando que tenha sido plágio, disse que foi uma mera coincidência, que ele não conhecia essa música de Jorge Ben, etc e tal. Ele, para encerrar a questão, Rod Stewart reverteu todos os direitos sobre essa música para obras assistenciais, para entidades beneficentes, etc e tal. E aí Jorge Ben se sentiu satisfeito com isso, não, nem ganha ele, nem ganha eu, na dúvida, ele desistiu lá da ação e ficou resolvida a questão dessa forma. Nunca se vai saber, né, pelo menos na ordem humana, se efetivamente houve um plágio ou se foi uma mera coincidência, não é? Inspiração. O mesmo espírito chegou para um, chegou para outro e disse, olha, bota esse aqui, né? Mas o fato é que... Pois é, já pensou? Então, tem essa questão daí. Em princípio, realmente parece mesmo um plágio. E aí tem a questão da versão ou uma tradução, né? Os textos, ou uma paródia até, os textos estrangeiros não podem ser traduzidos livremente, sendo necessária autorização específica pelo autor. Quando é uma obra literária, claro, é uma tradução, né, tem que ter autorização expressa do autor e vai ser publicado em outros idiomas. Se for uma obra musical, aí se fala uma versão, porque verteu a música do original para um outro idioma. Nós temos vários exemplos de versões, né? O Brasil, até os anos 50 principalmente, a grande maioria dos grandes sucessos da música brasileira, não, o Iê, mas o Iê ainda tinha originalidade, mas eu falo dentro da Seresta, dos anos 50 para trás, a grande maioria dos sucessos dos músicos brasileiros era versão de músicas americanas, né? Então, uma coisa é fazer uma versão, né, fazer uma versão com uma autorização expressa do autor. Outra coisa é a gente fazer... Deixa-me abrir aqui a pasta, só para abrir aqui esses dois vídeos. Fazer uma... Não, meu filho? Não quer abrir, não. Deixa eu fechar aqui. Né? Outra coisa é você pegar a letra,
fazer uma outra letra no seu idioma, né, sem pedir autorização, ou de qualquer forma, né, pode ser espírita, pode ser o que for. Aí a gente tem essa música espírita, né, que é muito cantada em casas espíritas, olha só. Vou tocar ela toda não, mas só um trechinho. O cara não bota nem o nome dele, é só mijar. É. E aí também tem um bar, filme que pediu autorização. É. Aí muita gente nem sabe que isso daí na verdade é uma versão de Recuerdos de Pacaraí, de Zulema de Mirkin e Demétrio Ortiz, ambos já falecidos, só que ele morreu em 72 ou 71 e ela em 2012, parece. Ainda não está em domínio público. É uma canção romântica. Sim. É. O sentido é completamente diferente. Pode ser considerado uma paródia e não uma versão propriamente, né? Porque muda o sentido. Ó. Conosci. Certo, um dia anda. O azul de Genezaré. Mesma coisa. Ou seja, mas gravou o original, né? Dessa aqui, não do Lago de Genezaré. O nome da versão brasileira é Lago de Ipacaraí. Sim, Lago de Ipacaraí. Cadê? Cadê? É, mas a música não tem nada a ver Com... o que fez a temática. Exatamente, nada a ver. É. Se a música estiver em domínio público, pode-se fazer letras e letras sobre ela? Um abraço. Desde que você coloque que o original, a música original é de autoria de fulano e cicrano, você modificou ali, não tem problema. Entendeu? Está no domínio público, mas você está atribuindo, pelo menos a parte musical, atribuindo ao autor verdadeiro, né? Porque senão você estaria violando, né, o direito moral, tá certo? Então aí, ó, são esses dois exemplos aqui que a gente viu, Lago Azul de Genezaré e Recuerdos de Pacaraí. Tem uma música também conhecida, é Capivá. Uma música Chule Garçon. Chule Garçon. Garçon, né? Chule Garçon, é francês. Chule Garçon. Mas eles vão... Mas aí é versão, é Tu le garçon, todos os rapazes. A palavra perdida já quase esquecida, né? Mas a segunda parte altera. Aí tem uma alteração. É outra canção que... E nós temos algumas situações interessantes aqui também, ó. Uma coisa é um plágio, né, uma tradução não autorizada, uma versão não autorizada, mas tem as citações também. Alguns cantores, compositores incluem trechos de músicas ou incluem trechos de versos mesmo, né, em uma outra música, citando, né, fazendo uma referência, né. Se ele coloca essas citações, esses trechos, vamos lá, se a gente coloca esse trecho na capa do disco, né, nos créditos, dizendo citação à música tal, referência à música tal, música incidental, né, fulano de tal, tranquilo, mas mesmo para isso exige-se a autorização. Aí o que acontece aqui, ó? Aí temos aquela música Sampa, de Caetano Veloso,
E temos a música Ronda, de Paulo Vanzolini. Nem todo mundo sabe que Paulo Vanzolini, que é o compositor de Ronda, processou Caetano Veloso atribuindo um plágio a essa música Sampa. Não trouxe aqui não, porque ia ficar muito... É a parte final da música. A música Ronda, que é que diz: cenas de sangue num bar da Avenida São João. Caetano: e os novos baianos te podem curtir numa boa. Mesma coisa. Mesma coisa. Caetano Veloso disse: não foi um plágio, foi uma homenagem que eu fiz a Paulo Vanzolini. Ele falando de São Paulo, Avenida São João, né, Ipiranga e tal. Aí, mas ele não colocou nos créditos música incidental ou citação a Ronda, de Paulo Vanzolini. Aí tome processo por plágio, né? E Paulo Vanzolini morreu e nunca perdoou Caetano Veloso por isso daí. Em entrevistas dele, não sei dizer, eu procurei, pesquisei de tudo quanto é lado o desdobramento desse processo, se chegou ao fim de algum modo, reconhecendo ou não o plágio, né? Mas o fato é que Paulo Vanzolini, em qualquer entrevista que ele deu, até já no fim da vida dele, ele sempre criticando. É possível, não é? Mas realmente a gente pode até entender que tenha sido uma homenagem, mas ele foi inadvertido, não atribuiu crédito, não é? Mas é idêntico. Cenas de sangue num bar da Avenida São João, e os novos baianos te podem curtir numa boa. É uma coisa, né? Isso gerou processo. Aí tem aquela música Fanatismo, que é de uma versão de um poema de Florbela Espanca, que Fagner compôs, não pediu autorização, não colocou. Não, o crédito de Florbela Espanca, eu acho que ele não colocou, foi de Cecília Meirelles. Depois do rolo. Mas teve o caso também de Canteiros, de Cecília Meirelles, que ele musicou, gravou e não pediu autorização. Foi suspensa a venda, recolhidos todos os LPs da época. Eu tenho um LP ainda com a gravação original de Canteiros. Agora não, já foi autorizado, já foi feito um acordo na justiça e foi liberado. Mas o original, aquele disco lá com o LP com a música Canteiros, original eu tenho. Foi caro que foi danado no sebo. Muita gente foi, dizia que era da época da ditadura, né? Mas não foi por conta disso. Do que? De Canteiros? Não, nada a ver, não. Não, direito autoral. A família de Cecília Meirelles, que ingressou com a ação pedindo a suspensão, da comercialização do disco, porque ele não pediu autorização, tá certo? Aí nessa música Fanatismo, Fagner faz no final uma citação à música Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo, de Roberto Erasmo, né? Aquela que diz... eu já falei de tudo, mas tudo... Ele até faz uma melodia um pouco diferente. Mas tudo isso é pouco diante do... Aquele jeito dele falar, cantando, parece que engolir uma lagartixa. A lagartixa não fica assim, balançando a cabeça, né? Eu comparo o Fagner a uma lagartixa, que ele canta... Tem uma lagartixa assim. Mas teve rolo também essa aí. Não, em relação ao Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo, não. Imagino eu que tenha tido autorização, ele já aprendeu, né, com as lapadas que levou, as espancadas da vida que ele levou, as espancas dele, né? Mas tem uma citação daquele trecho de Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo no final dessa música. Essa música Fanatismo é aquela que diz: minha alma de sonhar-te anda perdida e tal. E no finalzinho ele diz: eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto. Pronto, Fagner canta assim. Então é uma citação. Lá na capa do disco, nos créditos, você vai ver que tem música incidental, Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo e tal, de Roberto Erasmo, sem problema nenhum. Aí uma musicalização de uma obra literária, né? Aí tem a questão de Fagner com Cecília Meirelles e Canteiros, que eu já falei aqui, tá certo? Aquele poema, vocês sabem qual é Canteiros, né? Nem me lembro mais como é que começa Canteiros. Quando penso em você e tal, fecho os olhos de saudade. É a lagartixa que ele engoliu e fica balançando a cabeça.
Vamos lá, adiantando aqui, gente, para a gente encerrar. Ó, a apropriação intelectual é toda forma de violação dos direitos autorais. Você está se apropriando do direito de alguém, né? Então, é uma apropriação intelectual. Tem várias modalidades. No geral, toda ela é violadora dos direitos autorais. Nas hipóteses em que o registro foi exigido pela lei, o registro é exigido pela lei, em não havendo registro, a omissão do autor deixa-o sem a proteção legal. Lembra que eu falei do direito anglo-saxônico, né, o do copyright, em que embora não seja exigida, mas ela é quase que a regra. Se não tiver registro, não tem como proteger. Aí o que acontece? Nós temos um caso também do Miles Davis e Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal, no começo da carreira, em 71 para 72, morava lá na casa de Edu Lobo, no apartamento de Edu Lobo, lá em Nova York. Acho que era em Nova York. Não, era em Los Angeles. E Hermeto Pascoal e outros brasileiros também eram músicos da banda de Miles Davis. E aí, o músico de jazz, né? Miles Davis. Acho que é trompetista, né? Trompetista. Era músico. E aí, uma vez ele chamou, numa das gravações, ele pediu a Hermeto que gravasse algumas músicas dele, improvisasse ali e gravasse algumas coisas ali. Gravaram juntos ali. Só que essas músicas que Hermeto executou lá no estúdio, ele não tinha registro dessas músicas. A música foi gravada, foi colocada no disco. Miles Davis fez a edição, fez algumas alterações assim na edição. E tem 3 faixas de um disco dele, Miles Davis. Tem 3 músicas, Little Church, Nenhum Talvez, de Celine. São 3 músicas que são de autoria de Hermeto Pascoal, mas no disco está a autoria de Miles Davis, pura e simplesmente. Tá certo? Só essa aqui, Nenhum Talvez, que tem letra em português, cantada, que Hermeto gravou cantando. A letra é atribuída a Hermeto, mas a música, Miles Davis, sem ele ter nenhuma participação. Só fez uma ediçãozinha. Resultado, não estava registrado. Lá o sistema é anglo-saxônico, sem o registro, ele não tinha como provar que realmente era dele. Perdeu. Mas eu acho que qualquer caso, sem um registro, fica difícil. Mesmo com essa. Mas se esse mesmo. Mas pode ter testemunhas mostrando que ele executou aquela música em outros locais. Né? Pode. Alegar que não sofrimento do outro. Como é que pode provar? Eu acho que não é. O registro é uma garantia para o compositor, para o autor da obra. Se ele não registra, principalmente de música, dizem, conheço casos, eu não posso dizer quem é, porque nem eu sei quem é, que minha mãe fala de um colega dela de trabalho, que apresentou uma certa vez a Fagner, no começo de carreira, uma música, não estava registrada a música, Fagner gravou como sendo de autoria dele, e ele não tinha registro, não tinha nem nada, não tinha nada escrito, não tinha nada que provasse. Ele chegou lá no tete-a-tete com o violão, apresentou a música, ele deve ter gravado ali num gravadorzinho e numa fita daquela cassete, gravou a música, atribuiu a autoria a si próprio e ficou por isso mesmo, né? Então tem essa questão, não sei se procede, mas essa pessoa disse lá, minha mãe. Pirataria versus princípio da adequação social. Só para a gente ter uma ideia. Princípio da adequação social. Pirataria é, no geral, crime, porque é violação ao direito autoral. Está lá no Código Penal, artigo 184 do Código Penal. Alguns tentam defender que, no caso concreto, não se pode considerar crime, né, a pirataria, porque é uma coisa que já é tão useira, tão já popularizada, todo mundo compra na esquina, na feira, num carrinho ali que vai passando, que já se tornou algo, foi socialmente tornado uma coisa adequada, uma coisa normal, uma coisa corriqueira. Não vão nessa. A jurisprudência dos tribunais é no sentido de que não se aplica o princípio da adequação social no caso da pirataria. Pirateou é crime, tá certo? O que se discute é se quem compra aquele produto pirateado também incorre em crime. Ele não incorre no crime de pirataria. Ele não participou da violação, mas normalmente ele é enquadrado como receptador, que é você adquirir produto de um outro crime. Tá certo? Pode acontecer.
É o tipo da coisa. As grandes indústrias, vamos lá, gente, vamos lá, isso a gente não termina. As grandes indústrias não vão atrás do consumidor na ponta que foi lá e comprou um CDzinho ali a R$3 na feira e foi para casa escutar. O que a indústria vai buscar é o pirateador, né? São as grandes organizações, que eles chamam de organizações criminosas e tal, que produzem esses DVDs, CDs, piratas, tá certo? Softwares de computador, roupas, calçados, brinquedos, perfumes, bebidas alcoólicas, etc. Eles vão atrás de quem produz, de quem viola, quem pirateia. O consumidor, no geral, eles não vão atrás, tá certo? Desconheço, em 20 anos quase de magistratura, não me lembro de já ter passado pela minha mão algum processo, né, de crime de receptação porque alguém comprou um CD pirata, um DVD pirata. Mas não deixa de ser imoral no sentido de que você está violando, né, o direito autoral de alguém. Né? Essa preocupação, principalmente enquanto espírita, a gente deve ter, porque, embora não seja passível de ser processado e, né, preso, principalmente, mas já é uma violação. Também se aplica a questão de livros, né? Livros também. De baixar essa questão. O download de livros em PDF, não é? É a mesma situação. Se não há autorização expressa do autor para aquela, mesmo que seja gratuito, né? O artigo 184 do Código Penal diz que é violar direito autoral, não importa em qual a circunstância, tendo ou não tendo fim de lucro. Quando existe a finalidade de lucro, é o mesmo crime, porém a pena é mais grave. Mas o fato de não ter intuito de lucro não descaracteriza o crime, tá certo, de violação ao direito autoral. Hoje é muito fácil baixar livro de PDF pelo Google. Como é que a gente sabe, como usuário, como consumidor, se aquilo está autorizado ou não? É muito difícil. Não existe na pesquisa que a gente faça no Google, né, a informação se é ou não autorizado. O que a gente pode pensar é se já está em domínio público ou não. Né? Vai ver, quando é que morreu o autor desse livro? Tá, passou 70 anos, passou. Então já está em domínio público, vou baixar sem medo. Tá certo? Do contrário, é aquela coisa. Dificilmente alguém vai atrás de quem fez o download, de quem baixou aquele arquivo. Vai atrás de quem está disponibilizando no seu site aquele download daquele arquivo, seja livro, seja música, o que for, né? Mas é aquela coisa, né? A responsabilidade, principalmente um livro espírita, né? Que é importante que a gente tenha essa consciência de que a gente, fazendo um download, compartilhando download, tirando cópia, a gente está deixando de dar ao autor e aos detentores dos direitos autorais o rendimento necessário, né? Principalmente a gente sabendo que a obra espírita, certamente 99% é com os direitos cedidos para alguma instituição, para alguma atividade, né, beneficente, né? Não sobrevive daquilo, nem vive daquilo. Você respondeu a pergunta, porque no caso do livro psicografados, eu não sei se recebeu para outras instituições. O médium, normalmente ele cede para alguma instituição os direitos, né, patrimoniais daquela obra, mas o detentor desses direitos patrimoniais, o cessionário, ele tem direito de exploração, utilização, né? Se não tem autorização dele, está violando o direito autoral. E nesse caso, mais grave ainda, por ser uma obra que a gente sabe que a aquisição numa livraria vai estar beneficiando muita gente. No caso da casa espírita, do próprio artista espírita, no caso de reprodução. Porque, por exemplo, se a gente está em evento, alguma coisa desse tipo, o próprio músico que trabalha na noite, para ir fora, ele informa que é caro, que está reproduzindo tais músicas e tal. No caso da casa espírita, como fica essa limitação? A gente vai ver aqui o detalhe, né, as múltiplas situações que a casa espírita pode incorrer, tá certo? A gente vê esse detalhe também, tá bom? Vamos lá. Pronto, é justamente aqui que a gente vai, está finalizando já. Então, a execução de uma música sem autorização numa casa espírita. Um grupo vai lá na frente e começa a se apresentar, né, num seminário, num congresso ou na casa espírita mesmo, sem autorização. Se ele canta músicas próprias, tranquilo.
Se ele está cantando música de outro compositor, ideal é que ele tenha autorização expressa, certo? O ideal. Quando é aquela apresentação ali, que pode até ser incluído naquela coisa da apresentação no âmbito familiar, né? No âmbito interno, né? Sem que isso repercuta lá para fora, alguém filmou e disponibilizou nas redes sociais e tal, não vai ter maiores repercussões, maiores complicações, mas pode gerar alguma complicação se aquele vídeo, aquela apresentação é gravada em vídeo e isso é disponibilizado nas redes sociais e o autor pode, principalmente se não tiver a atribuição da autoria, vamos cantar a música tal de fulano e ciclano e beltrano, né? Aí ele pode ir atrás e bloquear a veiculação, ele pode pedir indenização por danos morais, né? Então são situações que a casa espírita tem que ter o cuidado, tá certo? Não é preciso também ficar neurótico em todas as circunstâncias, até porque se for só naquele ambiente ali interno, não vai ter maiores repercussões. Mas aí no caso, tem pessoas que usam celular, você vai cantando e aí vai e coloca. Sempre vai ter. Vai ter sempre esse risco, né? Pode até avisar, olha, eu peço a todos que não filmem aqui. Pronto, está sendo gravado aqui esse workshop, né? Embora verbalmente eu autorizo a veiculação nas redes sociais desse conteúdo aqui sem nenhum problema. Eu estou aqui atestando que não tem problema nenhum. Mas o ideal é, se for ver uma palestra, né, que é filmada na casa espírita, às vezes é veiculada ao vivo nas redes sociais, é bom, por segurança, ter uma autorização expressa, por escrito, para que aquele conteúdo ali, aquele vídeo seja veiculado, tá certo? Para não ter nenhum problema. Aí tem situação, ó, disponibilizar para download de obras literárias sem autorização expressa do autor, detentor dos direitos autorais. Uma casa espírita que mantém um site na internet e que está disponibilizando para download obras que não estejam em domínio público e sem autorização. Tem muitas, né? Eu até eventualmente faço ali o download para pesquisa, vou fazer uma palestra, quero ver uma coisa, né? Aí eu vou lá, pesco, né? Se eu não tiver a oportunidade de comprar, né? Que eu tenho um acervo legal, né? Que eu já posso pesquisar pelo que eu tenho em casa. Mas às vezes é uma coisa pontual, né? Eu vou lá e pego. Tem como baixar gratuito o Kindle, e o PDF e o Play. Que são aqueles. Você pode baixar todos esses, quem compra R$5 um livro desse digital. E você está fazendo a coisa legal, não precisa baixar em PDF. Então tem o Kindle que faz o mesmo trabalho do PDF, só que é melhor, inclusive, para São situações que a gente sabe que na prática o consumidor lá na ponta que fez aquele download não vai sofrer maiores repercussões, mas a não ser que ele vá comercializar, né? Ele baixou para comercializar de alguma forma, é diferente. Mas é bom a gente ter sempre esse cuidado, principalmente a casa espírita que está disponibilizando, essa que deve ter cuidado realmente para evitar. Aí tem utilização de imagens ou fotografias em cartazes sem autorização expressa. Tudo bem, está aqui a imagem de Allan Kardec, está no livro da Federação, né? Ele já morreu faz muito tempo e tal, ninguém vai pedir autorização a herdeiros dele para publicar a foto dele, a imagem dele no livro, no cartaz. Mas quantas vezes a gente vê um cartaz de um evento espírita e tem fotografia de pessoas naquele cartaz, às vezes colhidas pela internet. Pode violar o direito autoral do fotógrafo que, né, tirou aquela fotografia e violar o direito de imagem daquela pessoa que está ali, que não autorizou a colocação da imagem dela naquele cartaz. Né? Então é sempre muito arriscado. Até mesmo, olha, uma foto no evento aqui, digamos que estejamos num congresso, aí tira uma foto da plateia, aí publica essa foto nas redes sociais. Num congresso, o ideal é que na própria ficha de inscrição já tenha lá dizendo autorização para a veiculação de imagem dele que seja colhida aleatoriamente na plateia para divulgação, etc e tal. Porque alguém pode acionar isso. Pode dizer, não autorizei que saísse fotografia minha no Facebook ou na internet, onde fosse, né, na rede social. No caso de votos,
De quê? Autoria duvidosa, porque meu pai tem um programa há muito tempo atrás chamado Musicalmente Conta, e a gente ficou com esse programa, mas hoje só tem alguns episódios. E aí é um teatro, vai teatro, né? Uhum. Aí no caso, uma pessoa pega e gravou na época e está jogando na internet. E aquelas vozes daqueles autores? Também está protegido. A imagem, a voz, a interpretação musical, tudo isso daí está protegido também. Não é? Uma pessoa que gravou na época no programa, quem gravou não, mas quem veicula, sim. Quem veicula, quem está propagando, né, isso daí sem autorização, entendeu? Não quem gravou lá atrás, mas quem está veiculando isso agora, ele pode ser acionado, sim. Tá certo? Eu sei que fosse no caso, eu poderia colocar porque... Sim. Você hoje é titular do direito autoral decorrente do seu pai. Não é autoral, é direito à personalidade, direito à imagem. Aí agora, que é o som. vários autores que participaram, né? Vários atores. Aí no caso, bastaria um se sentindo prejudicado, ele pode acionar, né, e vedar a publicação ou exigir indenização, o que for. Tá certo? Nada? O microfone ali. Passa aí. A gente já está chegando na parte de imagem, eu queria voltar um pouco na questão do áudio. Certo. Você sabe que hoje as rádios online estão ganhando bastante o mercado, né? E principalmente as rádios escritas online. Mesmo que não tenha download, mas quem toca a música na rádio, ela tem que também estar com essa autorização do grupo. Mesmo sem finalidade lucrativa, é importante quem mantém ou quem produz algum programa de rádio web que for, né, que exiba alguma música, ele tem autorização. É precaução de quem produz algum programa de rádio ou de TV, veiculou alguma música, tem que ter autorização. E uma segunda pergunta é... Agora, desculpa, mas às vezes ele fica ali tranquilo, porque eu estou divulgando o trabalho daquela banda, eles vão acionar para proibir, eu não toco mais, né? Aí fica naquele impasse, mas a gente sabe que é ilegal, né? E uma outra pergunta é a seguinte, em relação aos eventos. A gente sabe que tem sempre aquela cobertura social, que a gente chama, de registrar as pessoas no evento, né? Alguns sites até disponibilizam essas fotos, né? Para que você possa baixar, download da sua imagem. E nesse caso, enquanto evento, né? Eu teria que pegar a autorização de cada pessoa dessa que está tendo um registro fotográfico social no evento, ou o fato dela se permitir, porque assim, é diferente daquela foto que eu pego a plateia. Ali eu não fui perguntar se aquela pessoa queria ser registrada, se ela dava o uso da imagem. Mas se eu parei para um fotógrafo que está sinalizado, que está fazendo aquela cobertura, e eu permito esse registro, né, que não é um registro espontâneo, o registro ao qual eu me enquadrei, isso já é entendido como autorização ou ainda assim? Não necessariamente pode ser entendido como uma autorização tácita a que aquela foto seja veiculada. Tiramos fotos aqui, nós, né? Não quer dizer que você ou Merlânio autorizem que qualquer um pegue e vá divulgar essa foto lá fora, né? Na prática, a gente sabe que dificilmente alguém vai ser tão complicado que vá processar quem estiver publicando uma foto na rede social ali, no Facebook, no Instagram, né, de um grupo ali que tirou uma foto espontaneamente, né? Agora, num evento espírita, principalmente quando são pessoas desconhecidas, né, o ideal é sempre ter uma autorização. E pode ser aquela autorização genérica numa ficha de inscrição, por exemplo. Tá certo? No caso do festival, nós tivemos esse ano a participação de crianças que têm a microcefalia. E houveram os registros. Claro, pensando em registrar aqueles momentos de alegria e tudo mais. Porém, isso não foi pedido nenhum direito de imagem a essas famílias. Pode acontecer que uma família que tem essa imagem vinculada entenda que foi uma exposição, entenda que expôs aquela criança. Então, acho que é importante.
enquanto evento, sim, a gente tem esse cuidado, porque é uma questão muito assim, interpretativa também daquela fotografia, aquele contexto, que a gente está falando de uma outra pessoa. É uma precaução, né, que a casa espírita toma, ou a federativa, enfim, para evitar esse tipo de questionamento depois, né? Se for veicular alguma foto, alguma coisa, pegar autorização. E no caso que não é inscrição, é venda de ingressos. Mesma coisa, no próprio ingresso pode ter ali a referência. Se ele disser que não, se ele não quiser, estava ciente, né? A anuência ali naquele momento, tá certo? Oi. Foram 8 anos de rádio. Todos os dias eu recebia cantores, músicos, onde a gente organizava a programação. Então, a Casa da Vocação hoje ela tem uma rádio elétrica. E uma das nossas preocupações foi justamente a gente pedir autorização aos grupos musicais, aos músicos, para que a gente possa tocar as suas músicas. Mas só que eu achei um fato interessante, foi um amigo meu, Edgar, da Rádio Tabajara, aí disse, Cândido, eu gostaria de saber se você me autoriza a rodar a música do Cante Luz. Eu disse, olha, eu estive aí há 2 anos, entreguei o CD pessoalmente a você e disse, a rádio está autorizada a rodar as músicas do Cante Luz. Ele disse, é porque chegou uma nova diretora aqui e ela está querendo que os grupos locais, principalmente os grupos aqui da Paraíba, autorizem a gente a tocar as músicas. Precaução dela é válido, é o ideal realmente. Mas aí eu te pergunto, como as rádios recebem diariamente esses músicos, esses grupos, e eu fui pessoalmente entregar e falar, poxa, está autorizado a tocar. É o que eles fazem. Mas é de boca. De boca. Aí mais adiante, veja, o autor pode até autorizar de boca. Aí vai o autor morre. Aí os herdeiros vão lá e dizem, que história é essa? Estão veiculando uma fotografia aí, a voz do meu pai, a música do meu pai, sem autorização dele. Não, eu tive autorização. Cadê? Aí ele me diz por telefone. Entendeu? Como é que se diz? Dinheiro e canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Prudência e canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Então é melhor se precaver, né? Nos dias de hoje, principalmente, né? Com as informações correndo soltas, né? Em tempo real no mundo inteiro, então é sempre prudente se resguardar, né? Vamos lá. Disponibilização de vídeos ou áudios de palestras sem autorização expressa. Falar com o palestrante, se autoriza, autorizo, assina aqui, pronto. Aí vai veicular aquela palestra. Mas aí tem um detalhe, tem o mestre de cerimônias que às vezes nem espírita foi contratado ali para fazer a apresentação, chamando ali quem compôs a mesa, não sei o quê. Aí na filmagem está aquele mestre de cerimônias ali, aparecendo. Aí aparece ele falando e aí? Pega a autorização desse mestre de cerimônias também. Ou então, diz, se ele não disser que não, diz para quem está filmando, não filme o mestre de cerimônias. Ele vai falar, ficar ali só o áudio, ninguém saber quem é e vai seguir. Ou então corta na edição. Corta na edição ou então contrata outro. Entendeu? Precaução. Porque é a imagem da pessoa. Não é direito autoral, mas é direito sobre a imagem da pessoa. E aí é um risco que se corre. Para depois, né, quererem uma indenização de dano moral. Não autorizei não. Eu fui contratado para falar ali, mas para colocar nas redes sociais, ao dedinho, né? Divulgação nas mídias sociais de apresentações de grupos musicais. O grupo se apresentou, aquilo que a gente falou, se apresentou aqui e jogou lá. Tem que ter autorização do próprio grupo para colocar e autorização, se tiver música de terceiro, daquele compositor, daquele autor, daquela obra, para evitar problema. Parece uma coisa assim exagerada e tal, mas é uma segurança até para o próprio artista, né? E uma segurança para a casa espírita, né? Para quem está organizando o evento, né?
É como uma coisa do voluntário na casa espírita. Importantíssimo que a casa espírita se preocupe em fazer com que ele assine um termo de voluntariado, especificando qual é a atividade que ele vai exercer, deixando claro que aquele trabalho ali é gratuito, né? Voluntário e gratuito. Pode ser voluntário, mas não é gratuito. Se alguém me contratasse para fazer um show, né? É voluntário porque eu vou lá me apresentar porque eu quis, não foi porque ninguém me obrigou. Mas é pago, pode ser pago, né? Então, deixar expresso ali. E mais, no termo de voluntariado constar uma cláusula dizendo que ele concorda que a imagem dele seja veiculada quando associada às atividades da casa. Digamos que tenha lá uma feijoada beneficente na casa espírita, num sábado, num domingo de manhã. Aí tá todo mundo lá, aí vai lá o pessoal tira fotografia, puf, no Instagram, puf, no Facebook, puf, no site daquela casa espírita. Aí a pessoa vai dizer, não, mas eu não autorizei veiculação de minha imagem, não. Não, tá aqui, você assinou o termo de voluntariado aqui. Você autorizou a veiculação de sua imagem nas redes sociais, nas atividades que foram desenvolvidas na casa. O marido conseguiu em casa com o tempo, já pensou? Então, são situações que a casa espírita pode e deve se precaver para evitar problema futuro. Fotografias de trabalhadores voluntários na atividade da casa, é o que eu falei aqui agora, né? Comercialização de DVDs de palestras em eventos e reuniões públicas. Hoje está menos... hoje ninguém mais compra um DVD. Baixa, né, na internet, vai lá no site, né, e tem acesso. Mas até bem pouco tempo, um evento, os DVDs, as palestras eram gravadas, filmadas, produziam-se os DVDs para vender, para quem quisesse levar para casa para assistir. Tem que ter autorização do palestrante, né? Tem alguns que não autorizam, né? Tem alguns que não autorizam, né? Tem alguns que têm contrato de direitos autorais com alguma editora e tudo mais, a imagem dele só pode ser explorada comercialmente por aquela editora, né? Nós temos um contrato de transmissão de imagem de Divaldo Pereira Franco, assinado pela Nação do Caminho. O contrato, nesse sentido, ele estando aqui na Paraíba fazendo, é autorizado a gente divulgar. A gente estava veiculando sem essa autorização. Foi o que aconteceu. A Nação do Caminho bloqueou o nosso site, bloqueou o nosso na rede social, porque não estava autorizado. Aí bloqueou, aí foram lá por fora, fizeram o contrato. Exatamente. Vejam, né, como isso é importante. Isso é sério. É sério, é sério. Ah, mas é espírita, Divaldo não vai se importar não, é divulgação. Não, meu amigo. Muitas vezes Mas não pertence mais a ele, é da Nação do Caminho. Pois é. Estão vinculando de uma forma errada, né? Comprometendo até a própria Doutrina e tal. a questão pessoal dele. Sim. Então, agora é só autorizado, só pode veicular com autorização expressa. É. Se botar, eles tiram. E sai do ar. Que bloqueia direto no Facebook. Sai do ar deles, eles tiram. Tira. Mas, enfim, a gente já viu isso aqui, que a gente se antecipou, né? Começou pelo fim, né? Isso aí tudo a gente já viu. E aí ficam as perguntas e respostas, que no final das contas a gente já mesclou aqui com o próprio, né? Se tiver ainda alguma dúvida, né, que a gente possa esclarecer aqui. Claro que isso não esgota todas as situações, né? No dia a dia a gente vai ver que tem casos concretos que a gente não previu aqui, tá certo? Mas pelo menos fica o alerta, né? Fica o lançamento aqui da ideia de que a gente deve ter o máximo possível de cuidado para evitar a violação de direitos autorais, porque, sob o ponto de vista patrimonial, tem reflexo, sob o ponto de vista criminal, tem reflexo, sob o ponto de vista espiritual, tem reflexo, e também do ponto de vista moral, né? Nós temos responsabilidade também sobre a própria doutrina espírita. Já imaginaram que coisa desagradável, uma ação judicial de alguém contra uma casa espírita, uma federação espírita, né, por conta de direitos autorais, né?
uma inspeção aqui do ECAD e aplicar uma multa pesada para uma casa espírita porque está veiculando músicas sem autorização dos autores, né? Então são situações que fica o alerta para que todos possamos ter o máximo de cuidado possível, né? E agradecer a todos vocês pela presença, agradecer a Berlânio que fez esse convite, que eu achei realmente muito importante, né? E a Marco Lima, né, pela sessão aqui do espaço da Federativa, da Federação Paraibana, e sempre me colocar à disposição aquilo que estiver ao nosso alcance. Muito obrigado a todos vocês e que a arte realmente seja a finalidade maior de todos vocês que a exercem. Muita paz e sucesso para todos. Muito obrigado.